O que temos aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 14, a partir do versículo 25 em diante, até o final. Mas antes, eu convido você, que você entre aí na playlist que está aqui na descrição deste canal, daqui deste vídeo. Você entra na playlist de 1º e 2º Samuel, que lá tem toda a sequência desses capítulos, onde a gente tem reflexões e meditações acerca dessa questão de Davi e o que isso tem a ver com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, ou seja, com a boa notícia de Jesus. Que isso é que é o importante, não é a gente implantar uma ideologia fundamentalista, mas a gente compreender qual é a novidade de vida que Deus trouxe à humanidade com essas histórias que a princípio nos parecem tão bizarras, mas que tem a ver com a nossa existência, com as nossas tendências e com a possibilidade de libertação que Jesus quer nos dar. Então entre nessa playlist, assista aos vídeos anteriores, o vídeo anterior eu vou deixar na descrição deste também. E se você quiser falar comigo nos lugares privados, vá às minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente pode ir conversando, você pode adicionar alguma coisa que você achou que eu não falei aqui. E entre neste canal, inscreva-se, aperte o sininho para você receber as notificações. E caso você goste desse vídeo, compartilhe e dê o seu like. E o que nós temos então aqui? Nós temos o fato de que o Absalão, que talvez numa mistura da sua personalidade com a amargura que foi tomando conta dele, frente ao fato de que Davi não tomou nenhuma providência relativa ao estupro que a sua irmã sofreu, a Tamar, o texto vai dizer, no começo, que Absalão era um homem lindo, vistoso, da cabeça aos pés, e que o cabelo dele uma vez por ano era tosquiado, digamos assim, e dava aí cerca de 1 quilo para venda, né? De tanto que ele era um homem formoso, sua cabeleira era grande. E nós temos até uma questão situacional aí, porque o primeiro filho de Davi, que é o Amnon, havia sido assassinado por esse Absalão. E o segundo filho, alguma coisa deve ter acontecido, porque o texto não fala muito do segundo filho. De maneira que, junto com essa frustração que Absalão ia carregando em relação ao seu pai Davi, que parecia não resolver os problemas de dentro de casa, ele possivelmente foi se deixando tomar por uma vontade de resolver os problemas da humanidade. Olha, papai não é digno de ser rei, papai não resolve os problemas dentro de casa, eu acho que eu tenho uma proposta melhor. E ele se vê então como o mais suscetível a ser o substituto do pai. E ele vai transformar essa amargura em um ódio terrível contra o pai. Mas esse é um ódio de mão dupla, porque se o Absalão tinha uma personalidade / trauma de não ver o seu pai resolvendo o problema da sua irmã, ou mostrando para Israel, gente, aqui dentro de casa as coisas são criteriosas, ou seja, quando não há critérios dentro de casa, os filhos se revoltam, essa é uma grande verdade. Eu sei que é difícil ser um pai criterioso, eu tenho 3 jovens na minha casa, né? Uma recém-casada, que já não mora mais aqui em casa, mas está sempre aqui com a gente. Tem um rapaz de 21 anos e a minha caçula com 20 anos. Então, eu sei que é difícil você ter de ser verdadeiro e franco com seus filhos, ainda mais quando a adolescência hoje está retardada, está adiada, digamos assim. Então eles nem sempre estão a fim de te ouvir, você tem aquele receio de parecer autoritário. Então a tentação de não resolver as questões dentro de casa é muito grande. Então não estou nem aqui zombando de Davi por ele não ter resolvido essa questão interna na casa dele. A questão é que a gente precisa enfrentar isso, porque o medo do filho que reclama, que acha que você não, que acha que você é o mandão, que você é o dono da razão, ele precisa que você apresente os critérios existenciais com aquilo que eu disse no vídeo anterior, cuja descrição está aí. O filho deveria se submeter ao Senhor e o pai deveria se submeter ao Senhor. Aí estariam a resolução de todos os problemas da humanidade. Mas aí Davi não resolve o problema, porque o Absalão fica uns 3 anos longe da casa do pai. O Joabe cria toda uma trama para poder fazer o pai receber esse filho de volta. O pai fala assim, deixa ele voltar, mas que ele não veja a minha presença. E aí a gente tem uma situação onde o Absalão já estava há 3 anos ali, e ele fala assim, eu preciso ver o meu pai. E é interessante que esse Absalão, ele vai ser um cara vistoso,
vai mostrando também que o reino de Israel, a nação de Israel, não gostava muito de Davi, que a gente vai vendo assim, Israel tinha muito amor pelo rei Saul, né, parecendo com o presidente do Brasil, né? O Brasil tem muito amor por esse presidente que nada faz por nós, mas as igrejas são apaixonadas por esse homem vagabundo, mentiroso, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, mas os evangélicos não gostam daquelas pessoas que realmente vão fazer valer os impostos da nação, preferem acreditar nas mentiras referentes a essas pessoas. E a gente vai ver que Davi, conquanto ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não era visto assim pelo povo, né? Porque o povo é tendencialmente anticristo, anti-Deus eternamente. Tanto é que o Apocalipse vai dizer que nos 1000 anos de paz, onde vai haver o reino do rei eterno, ou seja, um longo período de paz, quando Satanás é solto, ele logo seduz a humanidade, porque a humanidade não gosta do príncipe da paz, a humanidade não gosta de quem Deus realmente levantou segundo o seu propósito, que tem o seu caráter como o rei Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai dizer o texto que o Absalão ele já contava com o apoio tácito da população, porque ele já se instala em Jerusalém, mas isso são coisas que a gente vai ver nos próximos capítulos. Ele se instala em Hebron e Davi vai ter que fugir dele. Agora o que temos aqui é que esse Absalão, de sua parte, como filho amargurado, chateado, com razão, tinha uma base toda essa amargura. Ele tem 3 filhos rapazes e tem uma filha moça, a qual lhe dá qual nome? Tamar, que é a palmeira, que é vistosa. Vai dizendo assim, olha, eu tenho uma irmã chamada Tamar que papai não protegeu. Ela foi vítima do fato dela ser vistosa. Agora eu tenho uma filha, vai dizer o texto que essa menina se tornou linda, né? Tem uma filha que é vistosa como a palmeira, daí o nome dela ser Tamar. Mas ninguém vai pôr a mão nela não, era um recado. Você vai vendo que o Absalão está todo ali fundamentado nos seus olhos. E vai dizer o texto que o tempo foi passando, já se completavam 2 anos que Absalão estava morando em Jerusalém sem ver a face do rei, diz o texto. E Absalão fala assim, eu preciso falar com o rei. E pede o pessoal para chamar o Joabe lá, que era o seu ministro, o homem de confiança, o ministro da defesa, por assim dizer. Olha, fala com meu pai que eu quero falar com ele. Aí o Joabe não atende. Aí ele fala para o pessoal assim, olha, os servos dele, né, vai lá e mete fogo na seara de Joabe, lá tem cevada, alastra fogo lá. E quando o fogo começa a pegar, Joabe vai procurar o Absalão, olha, eu te pedi para fazer um favor para mim, que é tentar me colocar junto com meu pai. E você não fez isso, então quem sabe em nome das suas propriedades você vem. Fala para o meu pai que eu quero falar com ele, que eu quero ver a face do rei, porque se eu fiz alguma coisa errada, então que ele me mate, mas é melhor ele me matar, é melhor ele cometer esse genocídio, digamos assim, é melhor ele cometer esse assassinato do próprio filho, do que ficar nessa morte à prestação, porque é melhor, no parecer de Absalão, é melhor o pai atentar logo contra o filho, factualmente, do que matá-lo assim, parecendo que não matou, que é essa falsidade, que é essa hipocrisia. Então diga ao rei que ou ele veja a minha face ou ele me mate. Aí o Joabe fala com Davi. O Davi então faz o quê? Ah, traz o menino na minha presença. Ele apenas dá um beijo. O texto não continua porque possivelmente aí o rancor está dos dois lados. É Davi rancoroso porque perdeu um filho macho, o seu primogênito, para aquele que tinha uma irmã vitimada de estupro, né? E de outro lado, o Absalão amargurado porque o pai não resolvia esse problema de jeito nenhum. Este era os problemas familiares de Davi por causa de quê mesmo? Por causa do fato de que Deus estava tentando dizer para Davi, olha o que é a vida sem a minha mão. Eu estou com você, eu te dei o reinado, mas a vida que os homens constroem, que os homens amam, porque os homens passaram a conhecer o bem e o mal, mas amaram mais o mal, porque o bem eles já conheciam e não conseguiram gostar. Essa é a vida de quem conheceu o bem e o mal e passou a amar o mal. Eles constroem isso. Todas as nossas razões, todas as nossas construções, tem alguma coisa aí que, Davi, se não for eu na vida de alguém, a coisa vai caminhando para onde ela vai caminhando. E a gente fica pensando, né, o Absalão.
deve ter sido uma alegria para Davi, porque o Absalão, conquanto ele não fosse o filho mais velho de Davi, ele era o filho mais velho que Davi tinha com uma de suas esposas, a Maaca, ou Maacá, tanto faz. E ele também era um candidato a príncipe, porque o Absalão ele era primogênito de um dos casamentos de Davi, conquanto ele não fosse o primogênito de Davi. E aí ele é um jovem belo, ele é um homem que mostra uma boa moral, ele tem uma filha e tenta protegê-la, além dos outros filhos que ele tem. E a gente fica pensando, como é que esse homem elogiado, belo, que era bem visto pelo público, vai ter o final triste que a gente vai vendo se configurar para o Absalão, né? O nome cujo significado é pai da paz, Absalom. E às vezes a gente fica assim, o que aconteceu com o nosso filho? É uma pessoa que a gente criou tão bem, de quem a gente cuidou, aí vai se transformando ou nesse cara todo envolvido com drogas, com criminalidades, com um projeto que não tem nada a ver, vai se tornando anti-Deus, vai se tornando coisas tão estranhas, e isso no sentido direto da relação. Existe também aquilo acerca do que Jesus disse, que às vezes o menino é gente boa, a sua filha é uma pessoa maravilhosa, ela absorve tudo que você está falando, aí você agora quer ser o dono da vida dela. Não, a sua vida pertence a mim, você vai fazer o curso que eu quero. E aí a pessoa ela tem uma vocação, ela vai ter que seguir a vocação dela e você se torna inimigo da sua filha, do seu filho, porque eles não quiseram ser aquilo que você sonhou para ele. Né? Porque aqui no caso de Absalão, então nós temos aí 3 possíveis destinos que os nossos filhos acabam absorvendo. É a primeira forma, ou conflito, ou destino, ou vocação que vai sendo criada no forjamento da personalidade dos nossos filhos em relação a nós, a nossa criação, é essa coisa direta. Um filho tão bem criado, tão bem educado, com princípios, se torna o avesso, né? Um rebelde, um revoltado, sem nenhum motivo. Tem a ver com a índole, tem a ver com algumas características da pessoa. E até para essas pessoas Deus promove salvação. Daí alguns versículos bíblicos paradoxais quando fala assim que Deus não tem prazer na morte do perverso, porque conquanto Deus não tem prazer na morte do perverso, muitos perversos só se salvam por meio da morte. Ou seja, a linguagem trágica que o perverso consegue entender. E a gente pode pegar alguns exemplos bem ícones na história da cristandade. Nós temos, por exemplo, o Judas, que é um discípulo de Jesus, que ele é visto de maneira indireta nas visões do Apocalipse, lá dos 12 tronos, né, de toda a figuração de 12 que retrata ao mesmo tempo as 12 tribos e os 12 apóstolos. Judas está ali, porque a salvação de Judas se deu por meio dessa tragédia. Ele teve que cometer a loucura dele de vender Deus em pessoa, depois ele caiu em si, e ele se matou de vergonha e ainda está em condições melhores do que a maioria dos ministros do Evangelho que a gente conhece hoje, que pecam contra o santo, contra o Deus Altíssimo e nem se arrependem, vão morrer nababos. Né? Mas no primeiro possível destino dos nossos filhos é isso. A nossa revelia, eles optam pelo mal e Deus há de prover salvação para eles, porque no caso do Absalão, que vai acabar numa tragédia, é Deus provendo salvação para esse jovem. Uma segunda forma é quando a gente não consegue compreender a vocação dos nossos filhos. A gente começa a banalizá-lo, a gente começa a exigir deles coisas que eles não podem prestar a nós, porque antes de eles serem nossos filhos e filhas, eles são feitura de Deus, eles são criação de Deus, Deus nos confiou. E eles vão ter as suas percepções em Deus. Essa pessoa que é temente a Deus, às vezes vai percorrer caminhos que eu não vou compreender. E o que eu preciso entender é se elas estão fazendo, né, minhas filhas e filhos, se estão fazendo a vontade de Deus. Mas a maioria dos pais não fazem isso. De pais, eles saltam para dono da vida dos filhos. E aí você vai vendo pais atrapalhando filhos a fazerem curso superior porque não é o que eles sonham. Então essa é uma segunda possibilidade, ou seja, não tem nada de errado com o filho nem com o seu desenvolvimento. Tem de errado com a percepção que o pai ou a mãe está tendo em relação a essa filha ou a esse filho. E uma terceira possibilidade tem a ver com o fato de que, não sendo essa rebeldia direta,
como acontece, por exemplo, talvez com o Judas, um filho que vai se tornando bandidão, traficante, etc., ou não sendo por uma rebeldia, a revelia da sua percepção, que é aquele filho ou filha que está obedecendo a Deus e você o está punindo em relação a isso, tem aquela rebeldia que vai sendo construída, e aí tem um pouquinho da sua relação aí, que é o que a gente vai vendo aqui no caso de Davi e Absalão. Porque o Davi estava sofrido. E os mal entendidos entre ele e Absalão foram só piorando e ele ficou um pouco sem saber o que fazer em relação àquilo. E aí, eu reforço, não estou aqui criticando o rei Davi. A gente está aprendendo com a história deles, porque ele não tinha recursos psicológicos, teológicos, filosóficos, não tinha esses recursos para entender o que ele poderia fazer. Né? Se bem que ele era muito valente fora de casa, conquistou o mundo inteiro, alguma coisa estava errada ali, é claro, tinha a ver com um pouco com as consequências da covardia que ele praticou contra outrem. Ele ficou mais covarde ainda, talvez, dentro da casa dele. Eu sei que os pais também têm seus medos, sua timidez. Tem muito pai vaidoso que quer morrer como Deus adorado. Ai, eu quero morrer com os meus filhos falando bem de mim. Tem pais que ficam assim, puxa vida, eu vou cuidar dos meus filhos, mas se eles não me louvarem, não tem problema. Cada um tem o seu estilo, isso precisa ser compreendido. Agora, com relação ao rei Davi aqui, é que se ele resolvesse algum problema, meu filho, o que está acontecendo? O que você tem a me dizer? Talvez Davi não tinha essa elaboração, né? Porque tem duas coisas aí, ele não teve essa elaboração de chamar o filho para perguntar assim, o que está acontecendo, e ao mesmo tempo ele não demonstrou muita compaixão pela sua filha Tamar, né, que foi estuprada pelo irmão assassinado por Absalão. E isso, ainda hoje o pensamento cristão ainda é muito impiedoso com as meninas, né? Quantas histórias eu atendo no psicólogo de meninas advindas de igrejas, de bons pais, mas eles são tão bons quanto chatos com suas filhas, querem vigiar os seus movimentos, querem determinar com quem que elas vão casar, querem determinar até que curso que elas vão fazer. E enquanto isso, essas meninas vão sendo vítimas de crimes atrozes que eles nem fazem ideia. Né? Por trás desse conservadorismo que tomou conta no Brasil, há muito desses pais paradoxais. De um lado é aquele homem que é tão super protetor que não protege a filha dos crimes que me chegam lá no consultório. Por outro lado, aqueles pais super protetores porque eles não querem que a sociedade descubra o que eles fazem em relação às filhas dele. Né? Talvez Davi ele não estivesse no grupo desses pais, aí alguns eu conheço que até se masturbam na calcinha das próprias filhas. Ele estava daquele pai que pensava assim, eu não sei, se essa menina foi estuprada, alguma coisa está errada, enfim. Tinha uma teia aí humana típica do mundo caído, que eu não estou aqui cobrando de Davi a resolução disso, mas estou tentando aprender com Davi a não cair nessa coisa. Eu sei que existem coisas que nos fogem, eu conheço muitos pais bons, muitos pais maravilhosos, que nem são machistas assim, e que mesmo assim eles nem imaginam que as filhas deles estão envolvidas em tramas terríveis. Por que não me conta? Não tem nada a ver com a falta de confiança que ela tem no pai. É toda uma herança social, patriarcal, patrimonialista, presentes em homens e mulheres. Né? Muitas filhas confiam no pai, mas ela vai encontrar na mãe um jeito de dizer assim, não vai dizer isso pro seu pai não, a gente tem que manter, isso aqui é casamento que Deus juntou, isso aqui é coisa de Deus, não vamos desfazer isso não. Engula o seu choro, vamos pra frente, mamãe aguentou muita coisa. A gente vai encontrando essa coisa, essa disfarçatez em muitas mulheres. Né? E aqui eu só estou fazendo uma constatação, não estou incriminando ninguém. O que eu estou dizendo é, o que faz um filho tão maravilhoso como Absalão cair numa tragédia dessa? É toda essa teia que eu e você precisamos resolver, né, com algumas questões, por exemplo. Se tem essa questão na família, você tem que chegar no seu filho e falar, meu filho, o que aconteceu? O que eu fiz contra você? Às vezes eu faço isso com os meus filhos. O que foi que eu fiz contra vocês? Porque às vezes existem umas resistências, a gente tem que chegar lá e perguntar, tentar entender, por mais que você saiba que você não é o Deus da vida de ninguém, que nem eles sabem o que está acontecendo, que nós não temos controle sobre a percepção que nossos filhos têm. A gente tem de entender que a família é atravessada por todos esses limites.
né? Eu, enquanto ser humano, pai, marido, psicólogo, ouvindo muitas histórias, e até alguns casos famosos, por exemplo, como esse da Monique Medeiros, a mãe do menino Henri, pessoa em relação ao qual eu tenho absoluta certeza da inocência dela. Monique não matou aquele menino e nem estava sabendo realmente do perigo que aquele menino sofria, mas ela se pegou envolvida numa trama miliciana, e aí os advogados ganham muito dinheiro da família miliciana do Dr. Jairo para proteger o Jairinho, né? Aí botaram ela como bode expiatório, mas ela é inocente em relação a isso. Mas alguém fala assim, mas a família falou isso, a babá falou isso, o pai dela diz isso, a mãe dele falou isso. Olha, familiares meus dizem cada coisa de mim, porque o que a gente vai percebendo na teia familiar, que é o que a gente vai vendo aqui na família de Davi, que às vezes a família está ali tão próxima, mas tão perto que as percepções são todas enganosas. Fica aquela coisa assim tão perto e por isso mesmo tão embaçada, né? Vai ficando aquela coisa tão confusa de tão perto que está, porque a família vive esse paradoxo, essa confusão. Às vezes se mostra um ambiente muito claro, como este lugar onde eu estou gravando, tanta claridade e nenhum calor. E às vezes é muito calor, muito aconchego, muita proteção, papai, mamãe, filho, etc., mas nenhuma claridade. Então a gente vive nesse complexo, de maneira que quando alguém fala, não, pergunte o pai ou a mãe, às vezes até os processos jurídicos rejeitam depoimentos de pessoas da família, porque tem essa questão da proteção, que é muita paixão sem clareza, e em outros lugares tem essa questão da traição, que é muita clareza exatamente por não haver paixão, por não haver cumplicidade, por não haver amor. E é esse paradoxo o tempo inteiro. E Deus nas Escrituras, Ele vai dizendo para Eli, olha Eli, são seus filhos, você os ama, mas se você os amasse mesmo, você teria que cobrar deles determinadas coisas. Não é que eles têm de ser os barrocos exemplos do universo. Eles têm de ser pessoas, humanos. Eu dei um ministério a vocês, um ministério sacerdotal. Tem de haver critérios, né? E tem de haver amor. Por outro lado, a gente vai vendo que Deus não poupou nem o seu filho nesse sentido. Olha, o meu exemplo é salvar a humanidade, meu filho, é que eu vou amar a humanidade em você. Ou seja, eu não tenho peixinhos, eu não tenho queridinhos. Eu amei a todos de tal maneira, aguenta isso por mim. E é claro, Deus só fez isso com o seu Filho Jesus, que é Deus em pessoa, Deus humano. Né? Mas onde que eu quero chegar aqui? Que por isso que eu já não tenho muitas esperanças sobre... Ai, a mãe dele falou isso, o irmão dele fala isso dele, a filha dele falou isso dele. Porque as percepções em família elas são muito confusas mesmo, por causa disso que eu acabei de falar. Às vezes é muita claridade sem nenhum aconchego, sem nenhum calor, e às vezes é muito calor no ambiente escuro. Então sempre alguma coisa nos escapa aí. Nosso desenvolvimento, toda a nossa história psicanalítica, a constituição do nosso inconsciente é toda assim. A criança tem de lidar com isso e cada um vai fazer os seus processos e não há quem tenha controle sobre isso. Não adianta você padronizar, não, meu filho vai ser macho, vou colocar na aula de jiu-jitsu. Isso pode representar para ele uma outra mensagem que você nem faz ideia. Né? Às vezes a mãe precisa sair para trabalhar, isso não é culpa dela. E aí a criança aprende, na medida em que ela está aprendendo a controlar os esfínteres, o bolo fecal, por exemplo, ela vai usando isso para ter a mamãe mais por perto, aí a mãe não entende. E aí alguém fala assim, ah, que bobeira, bate logo nessa criança. Então é toda essa confusão que vai culminando aqui, em Davi e Absalão, e em cada uma das histórias que podem estar me ouvindo agora. De qualquer maneira, se a gente não pode resolver determinadas situações humanas, a gente pode se prevenir, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, a gente pode prevenir em relação a algumas coisas. E faltou isso ao rei Davi. Faltou ele chegar e dizer, meu filho, o que você tanto quer falar comigo? Primeiro me perdoe porque eu fiquei esse tempo todo sem falar com você, mas o que está acontecendo? Mas Davi está perdoado, de repente ele não tinha os mecanismos que a gente tem hoje para isso. Nós temos, precisamos perguntar, por mais constrangedor que seja, precisamos enfrentar o constrangimento e pedir a Deus. Essa é a vantagem, esse é o diferencial aqui dos meus vídeos. Que até quando eu estou falando de psicologia, eu estou falando mesmo do Evangelho. A psicologia eu lido com ela exclusivamente lá no meu consultório, que é o Evangelho de Jesus, que é o quê?
Na medida que eu, minhas duas filhas e meu filho, a gente se relaciona com Deus, o constrangimento vai sendo colocado no altar e é Ele quem vai nos socorrer de nós mesmos em relação uns aos outros o tempo todo. Enfim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Que o Senhor te abençoe.